O que você está vendo é a Terra em 2048. Quase não há sinal de humanidade, mas bilhões de monstros de terror. Eles são muito ágeis e brutais, tratando os humanos como comida. Essas feras massacraram a maior parte da humanidade e querem substituir os humanos para governar o mundo. Neste momento, a humanidade está no limiar da perdição. Os sobreviventes sortudos ainda estão lutando e encontrando maneiras de ajudar as pessoas a sair dessa tragédia mortal. De onde vieram esses monstros sanguinários, se o destino dos humanos é o mesmo dos dinossauros que foram extintos há milhões de anos? Vamos assistir o filme inteiro juntos. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão de olho na final da Copa do Mundo de 2022 entre Brasil e Catar. A partida foi muito tensa, um jogador estava driblando e tinha uma chance muito grande de marcar, mas antes que pudesse se aproximar do gol adversário, um fenómeno estranho aconteceu na sua frente. Uma luz muito forte estava surgindo no meio do estádio que parecia estar abrindo algum tipo de portão. Não só isso, também havia muita gente armada saindo dela. Os espectadores ficaram confusos, sem entender o que estava acontecendo. Uma garota que parecia ser a comandante falou: "São pessoas do futuro. A razão pela qual eles voltaram aqui é pedir a ajuda das pessoas no presente, porque em 10 meses, a Terra aparecerá monstros cósmicos. Eles estão lentamente eliminando a humanidade do mundo. Os humanos do futuro falharam em suas tentativas de destruí-los. Então agora eles precisam desesperadamente que as pessoas do presente cooperem para evitar a destruição da humanidade." Logo, a notícia se espalhou pelo mundo. Os líderes dos países também concordaram em cooperar. Eles organizam recrutamentos em larga escala para enviar pessoas ao futuro para lutar contra monstros. Toda semana, cerca de 1000 pessoas são enviadas ao futuro para lutar, mas apenas 30% sobrevivem. Protestos e tumultos contra o recrutamento militar também começaram a ocorrer em todos os lugares. Muitas famílias não querem que seus entes queridos morram no futuro. Este pequeno Dennis também, ela muitas vezes sonhava que seu pai tinha que morrer enquanto lutava contra monstros. Todos os pais só sabem segurar o filho no colo para tranquilizá-lo. Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde seria sua vez de ir. Como cientista, ao fazer uma apresentação para seus alunos, ele recebeu uma mensagem de texto. Não surpreendentemente, foi um anúncio de recrutamento do governo. No dia seguinte, ele teve que ir à base militar para um exame físico que determinou sua elegibilidade para ser selecionado. Eles colocaram a mão em uma máquina para escanear as informações. Escaneou com apenas 5 anos de vida. Parece um pouco difícil de acreditar, mas na verdade mostra o dia em que vou morrer. Eles anunciaram que ele era elegível para ir ao futuro lutar e implantaram em sua mão um dispositivo de assistência especial. Eles acrescentaram que quaisquer ações como destruir equipamentos ou desertar resultarão em prisão. Depois disso, sua esposa e filhos serão substitutos do futuro para entrar na guerra. A esposa de Davis é psiquiatra. Ela está fornecendo tratamento psicológico para aqueles que lutaram no futuro para retornar. A maioria deles sofreu sequelas psicológicas após a guerra. Ela ficou extremamente preocupada quando soube que seu marido teria que vir para o futuro. Ela aconselha Davis a encontrar seu pai para remover esse dispositivo monstruoso. Então os dois vão fugir deste lugar. Ele também foi ver o pai, mas os dois nunca se deram bem. Depois de conversarem algumas frases, discutiram como água e fogo. Davis não queria mais discutir com seu pai, então foi embora. Davis disse à esposa que decidiu ir para o futuro porque sabia que fugir do governo era impossível. Ele teve que contar tudo para sua filha Dennis. Depois de ouvir isso, a garota parecia muito triste e com raiva dele. Davis conforta sua filha, ele promete voltar vivo para ela. O dia em que Davis teve que ir também chegou, ele abraçou o filho nos braços. Ninguém disse uma palavra porque esta pequena família estava tentando conter suas emoções. Os militares começaram a treinar as pessoas selecionadas para atirar. Apenas mire no pescoço, garganta e barriga do monstro e atire. Por estar no exército por muitos anos, Davis não está mais surpreso. Chegou a hora de eles irem para a guerra. Davis e o negro estavam conversando para aliviar um pouco a pressão, quando de repente o alarme disparou. Acontece que um laboratório no futuro está sendo atacado por monstros, agora eles têm que começar a guerra. A máquina de teletransporte está sendo iniciada, um buraco sem fim está aparecendo gradualmente, todos que o veem ficam nervosos e sem palavras. Davis observou como cada pessoa foi sugada para ele, finalmente sua vez. A sensação de voar. Davis percebeu de repente que estava em queda livre a uma altura de milhares de metros. Acontece que o teletransportador teve um problema, então a liberação de todos foi um pouco maior do que o esperado. Centenas de pessoas morreram assim antes de lutar. Por sorte, Davis caiu em uma piscina e sobreviveu. Depois que o espírito se estabilizou, o que chamou a atenção agora foi a cena extremamente desolada de 2048. Nunca esperei que isso acontecesse com as pessoas tão rapidamente. Uma mulher coronel colocou Davis no comando desta guerra porque ele tinha muita experiência servindo no exército. A missão de Davis e seus companheiros agora é resgatar cientistas presos entre os monstros próximos. Todos receberam ordens e se moveram rapidamente. Davis encarregou cada membro de observar e proteger antes e depois de se mover. Eles viam muitos cadáveres na estrada ao lado de seus ouvidos e sempre ouviam os rosnados dos monstros. Momentos depois, eles também chegaram ao laboratório. Mas descobri que esses cientistas estão todos mortos. A coronel sabia que o monstro ainda estava por perto e ordenou que ele fosse a outro laboratório para obter alguns materiais biológicos necessários e amostras de drogas. Porque em apenas alguns minutos, aviões de combate lançaram bombas por toda esta área. Depois de conseguir o que precisavam, disse Davis, todos saíram rapidamente do local porque uma bomba estava prestes a cair sobre o local.
Enquanto caminhavam, ouviram algo. Todos cautelosamente verificaram o fundo e não encontraram nada. Mas na verdade o monstro do espinho branco está no topo, ele atira espinhos e mata uma pessoa. Davis deu a ordem para abrir fogo. Assim, as pessoas freneticamente abriram fogo contra os monstros. Mas não é apenas bom, é mais agressivo. Ele correu para atacar o grupo Davis. Ele e os outros atiraram no monstro enquanto corriam, parece que sua pele é muito grossa. Uma pessoa estava prestes a ficar e fechar a porta, mas acabou sendo solta. Davis, por ter ficado sem balas, assumiu a liderança e se aproximou do monstro em combate corpo a corpo, ele acertou na cabeça uma vez. Felizmente, seus companheiros de equipe vieram apoiar a tempo de atirar na cabeça. Eles estavam tentando o seu melhor para correr em direção aos reforços, mas havia monstros por toda parte. Davis e seus companheiros viram os veículos blindados se aproximando, mas também foram atacados por monstros e despedaçaram todos. A situação agora é um dilema, porque antes e depois são monstros. Eles continuamente atiram picos em humanos. Algumas pessoas foram atingidas e deitadas, mas o número de monstros era enorme. Aviões também começaram a lançar bombas sobre a cidade. Milhares de monstros de espinho branco estavam perseguindo o grupo Davis. O ferido não queria envolver o resto, então decidiu se matar para deixar seus companheiros correrem. A bomba final é lançada e destrói a maioria dos monstros de espinho branco, mas também torna Davis e seus companheiros perigosos. Quando acordou, percebeu que ainda morava com outros dois amigos negros. Mas o resto deles infelizmente estava na caixa. Lá ele também conheceu a coronel que o comandava, que agradeceu a Davis pelo trabalho bem feito. Mas depois de algumas frases de comunicação, ele percebeu que esta era sua filha Dennis. No futuro, Dennis também revelou sua verdadeira identidade. Inesperadamente, os dois se encontraram em tais circunstâncias. Davis tem muito orgulho de sua filha ser uma coronel e também aquela que pode salvar o mundo dos monstros. Seu próximo objetivo é ir ao covil do monstro e capturar uma fêmea para estudar, encontrar uma maneira de destruir todos eles. Dezenas de soldados estavam tentando tirar o monstro, mas quando ele saiu, foi muito agressivo. Com seu corpo grande, a força daqueles soldados não era suficiente. Um por um eles foram rasgados ao meio pelo monstro. A situação era extremamente arriscada para os soldados. Dennis também desceu para ajudá-los. Ele pretendia fugir, mas foi detido pelo fogo do exército. Ela atirou na cauda do monstro e salvou uma pessoa. O monstro correu e a esbofeteou. A vida de Dennis agora está a poucos centímetros da boca do monstro. As pessoas atrás estão tentando puxar, mas não parece ser muito bom. Davis no helicóptero também viu o enxame de monstros chegando. Um monstro estava prestes a entrar na caverna. Ele rapidamente desceu do helicóptero e atirou nele. Davis entrou. Vendo que sua filha estava em perigo, ele veio em socorro a tempo, e eles finalmente conseguiram prender o monstro. O exército também começou a retirar a jaula. Os monstros machos também chegaram agora, eles voam para o helicóptero, fazendo com que o helicóptero perca o equilíbrio e caia. Davis e sua filha embarcaram no veículo blindado. Ele dirigiu. Dennis usou morteiros para atirar nos monstros que estavam perseguindo. Eles finalmente escaparam da perseguição do monstro. Enquanto espera que o exército venha em socorro. Achei que o pai e o filho agora tivessem mais tempo para conversar. Mas Davis ainda não conseguia acreditar em seus ouvidos quando ouviu de sua filha que ele abandonou Dennis e sua esposa, depois morreu em um acidente de carro. Davis só pode congelar depois de ouvir porque ele ama muito sua esposa e filhos. Acontece que esse é o motivo desde o momento em que se conheceram, Dennis sempre tentou manter distância dele. Talvez as coisas que Davis fez no futuro tornaram sua filha incapaz de perdoá-lo. Depois de retornar à base naval, Dennis tirou o veneno do monstro para pesquisa. Ela queria pesquisar um veneno mais poderoso para destruir esses monstros. Com a experiência como cientista, Davis sempre apoia sua filha com entusiasmo. A relação entre pai e filho está progredindo muito bem, mas quando ele olha para o aparelho em sua mão, o tempo é de apenas 1 hora. Era também o tempo restante que ele estava perto de sua filha. É um pouco lamentável, mas essa é a regra. Um ex-soldado como você não pode errar. Depois de muitas tentativas, Dennis finalmente encontrou um produto químico que pode destruir todos esses monstros monstruosos. Alegre-se em pouco tempo, o perigo ataca novamente. Milhões de monstros estão cruzando o mar para atacar a base. O exército tentou destruí-los. O avião disparou balas continuamente, mas muitos deles passaram pela cerca de segurança e entraram fundo. Monstros entraram no laboratório para libertar seus filhos. Por estarem cercados por monstros, Davis e sua filha se esconderam em um canto. Sentindo que esconder não foi assim que os dois decidiram sair correndo para abrir o caminho. Eles pegaram suas armas e atiraram no monstro e fugiram. Enquanto caminhava, Dennis foi atingido por um monstro com espinhos, por isso ficou ferido. Davis viu isso, apontou uma arma para o monstro e o afugentou. Então ele carregou sua filha. Neste momento, uma nave em algum lugar colidiu com a base, criando uma grande explosão. Os helicópteros foram, portanto, destruídos e esse também foi o último meio para ajudá-los a escapar daqui. Dennis deu a Davis o tubo de ensaio. Ela pede que ele traga de volta o passado e extraia mais para destruir todos esses monstros. Ela se desculpou por dizer palavras ruins para ele. Na verdade, no coração de Dennis, ela sempre amou muito seu pai. Depois de ouvir isso, Davis não queria deixar a filha para trás. Mas o tempo em seu dispositivo especial era de apenas 55 segundos. Neste momento, um monstro aparece para atacar os dois, mas tudo está desmoronando lentamente. Dennis está começando a cair. Davis lutou para segurar a mão de sua filha, debaixo da qual havia um monstro lutando para matar. Dennis sentiu que segurar não ajudaria mais, então se despediu e soltou a mão de seu pai. Davis não queria ver sua filha morrer, então ele pulou. Abaixo estão milhões de monstros esperando.
Dennis caiu. Davis se esforçou muito, mas seu tempo no seu dispositivo está acabando. Ele foi trazido de volta à realidade, segurando o tubo de ensaio na mão, mas seu coração doía como o inferno. O choque foi tão grande que ele desmaiou. Quando ele acordou, ele pediu à oficial feminina para extrair veneno em um tubo de ensaio e reabrir o portal do tempo para destruir todos os futuros monstros. Mas o portão não podia mais ser aberto. Será que os esforços de sua filha agora são em vão? A dor nele era grande, mas quando ele voltou para casa para conhecer sua pequena família, essa dor também diminuiu um pouco. Sua garota Dennis ainda é inocente e pequena. Davis a segurou em seus braços e prometeu a si mesmo que nada aconteceria com ela. Certa vez, ele contou à esposa sobre conhecer sua filha no futuro. Que as meninas são tão fortes e corajosas, se sacrificando para salvar o mundo. Sua esposa imediatamente lhe deu uma ideia de por que Davis não encontrou a fonte do monstro e o destruiu. Naquela época, ele ajudou sua filha a completar sua tarefa. Davis pediu ajuda a dois amigos negros. Eles descobriram que a origem do monstro espinhoso estava relacionada às cinzas vulcânicas. Ele os levou a encontrar um de seus alunos. Ele é um especialista em vulcões. Até onde ele sabe, o vulcão estava ativo em 1946 at Columbus. Naquela época houve uma explosão equivalente a 100 bombas atômicas. Suas cinzas voaram ao redor do mundo e podem ser encontradas no gelo. Segundo eles, esses monstros existem há muito tempo. Eles são subterrâneos, mas foram cobertos por gelo nos últimos 1000 anos. Estudantes britânicos também calculam a velocidade do derretimento do gelo na Rússia em 10 meses. Sem dúvida, deve haver a localização do monstro. Eles pediram ao governo que fornecesse um helicóptero para voar para a Rússia, mas foi recusado porque não havia evidências claras. Davis teve que recorrer ao pai para pedir sua ajuda. Felizmente, ele concordou e preparou para mim um avião para as montanhas nevadas da Rússia. Desta vez, não só pai e filho, mas também muitas outras pessoas acompanhadas. O mundo inteiro está agora nas mãos dessas pessoas. Eles usaram bombas para detonar bem no território da Rússia. Abriu uma caverna que estava enterrada há milhares de anos. O grupo deles seguiu e entrou e descobriu que havia uma nave espacial dentro. Talvez esta espaçonave realmente não seja da Terra. O pai e outra pessoa estão de guarda do lado de fora. Se virem alguma criança fugindo, eles imediatamente lidaram com ela. Depois de quebrar a porta e entrar na nave espacial, eles descobriram que os ovos dos monstros estavam aqui e ainda não chocaram. Para evitar uma longa noite de sonhos, eles rapidamente injetaram veneno. A pesquisa do veneno de Dennis funcionou. Os monstros cujos corpos foram destruídos e morreram. Os restantes sentem a ameaça, então começam a quebrar os ovos. Eles dispararam balas nos monstros com suas armas. Eles decidiram que aqueles que permanecessem conteriam os monstros, enquanto os outros ativavam os explosivos pré-estabelecidos, aceitando sacrifícios e salvando toda a humanidade. No final, apenas o pai e o filho e o amigo negro ficaram vivos. Neste momento, o pai disse que um monstro feminino havia escapado. Davis rapidamente foi encontrá-lo. O monstro agora viu o pai, ele correu para atacar ferozmente. Mas isso foi apenas um truque do pai. Ele continuou atirando nele. Quando o monstro estava prestes a atacá-lo, Davis conseguiu dirigir seu carro contra ele. Duas pessoas estão lutando ferozmente com monstros. Pai e filho encontram uma maneira de injetar veneno em seu braço. O monstro viu isso e mordeu o braço para parar o veneno. O pai estava prestes a morrer com o monstro descendo o penhasco. Mas Davis voou para pegar o monstro porque não queria que seu pai morresse. Aproveite quando o monstro estiver cego dos dois olhos. Ele pegou o veneno e o enfiou goela abaixo. Rapidamente, o veneno se espalhou e o escudo da cabeça do monstro se desintegrou. Caiu no abismo e morreu. Agora eles podem respirar aliviados. Assim, a raça humana ainda não perece. Os humanos ainda são os governantes deste mundo. Sua família está definitivamente segura agora.